Bom dia, irmãos. Que Deus possa abençoar a todos nós esta manhã. É uma alegria estar aqui novamente, louvando e adorando ao nome do Senhor Jesus, né? Vamos, já que estamos em pé, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Malaquias, capítulo 1. Malaquias, capítulo 1. Peso da palavra do Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que tenho-os amado? Não era Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó e odiei a Esaú. E fiz os seus montes uma desolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Vamos orar? Poderoso Pai, maravilhoso Deus, assim como o Senhor amou a Jacó, Pai, eu creio que o Senhor tem amado a cada um de nós também. Isso fez com que tu não desistisses de mim, nem de nenhum dos meus irmãos, porque o Senhor nos amou. E o teu amor, ele é um amor, não é um amor humano, mas é o amor ágape, o amor que transcende todo entendimento. E o Senhor nos escolheu, o Senhor nos amou, o Senhor nos predestinou. E eu estou feliz por ser um escolhido do Senhor. Nos ajuda, Pai, abençoa a tua palavra que foi lida, que ela possa trazer o alimento da hora para nós. Eu estou aqui desprovido de mim mesmo, Pai, mas confiando que o Senhor nos dará algo especial esta manhã. No nome santo do Senhor Jesus Cristo, nós oramos agradecidos. Amém, Senhor. Amém. Podem sentar, irmãos. Isso é algo que quem não conhece, quem não entende, quem não tem a revelação do que é Deus e do que é a Bíblia, ele vai se chegar a uma ideia que Deus faz distinção, que Deus faz acepção de pessoas. Por que Deus ama a um e odeia a outro? Por que Deus escolhe a um e rejeita a outro? Então você vai ver que na Bíblia, Deus ele sempre tem feito, ele sempre tem aqueles a quem ele ama, aqueles a quem ele odeia, aqueles a quem ele escolhe, aqueles a quem ele rejeitou. Então são atitudes de Deus que pessoas, por não ter o entendimento da palavra, chegam a questionar e dizer que Deus é um Deus que faz distinções, que faz discriminação, que faz acepção de pessoas. Mas o profeta disse que Deus ele é conhecedor de todas as coisas. É isso que faz ele ser Deus. Porque se ele não conhecesse o ontem como conhece o amanhã, então ele não era Deus. Ele seria um ser limitado. E Deus, ele é ilimitado. A sua grandeza, Paulo chegou a gritar: ó profundidade das riquezas, tanto do conhecimento como da sabedoria de Deus. Porque a sua ciência, a sua sabedoria está muito à frente, há milhões e há milhões de anos, do entendimento humano. A mente humana, ela jamais pode entender a mente de Deus. A mente humana, ela jamais pode conceber o que é Deus. A infinidade, a grandeza, a majestade, a glória, o poder, a autoridade, tudo é Deus, irmãos. Tudo é Deus, ele controla os universos. São milhões de galáxias, são bilhões de estrelas, são milhares de planetas, e Deus controla todo esse universo.
E Deus conhece cada estrela, e Deus sabe o nome de cada uma delas. Amém? Eu estava vendo isso numa reportagem. Se você começar num céu estrelado, começar a contar estrelas, humanamente falando, talvez você consiga contar até 1000 estrelas, no máximo. Depois disso você perde a conta, você começa a repetir a mesma que você já contou. E são bilhões e bilhões delas, e Deus conhece todas elas, não é? Então Deus é grande demais, Deus é maravilhoso demais. Aquele poeta expressou, olha, quando ele olhou o céu e disse, olhando o céu de estrelas pontilhados, em tudo vejo as obras de tuas mãos. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu. Então esse Deus que é tão grande, tão poderoso e tão majestoso, Ele conhece todas as coisas. Ele conhece cada coração, Ele sabe exatamente quantas vezes você pisca os seus olhos, Ele conhece quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, Ele sabe quantas batidas dá o seu coração, Ele sabe cada momento, foi Ele que criou esse coração, essas veias, são 6 milhões de quilômetros de veias e microveias, dava para fazer rodear o mundo todo, e Ele colocou cada coisinha no seu lugar, numa perfeição magnífica. Isso tudo é Deus, irmão. Então Ele sabe exatamente o que você está pensando agora, Ele sabe qual é a sua atitude, Ele sabe qual é a sua intenção, Ele sabe por que você está aqui, Ele sabe se você cantou com seu coração ou se você cantou porque você é acostumado a vir sentar aqui. E não, era isso que eu queria entrar um pouquinho, talvez já adiantando agora, mas, e não cantar, porque existe, já foi falado isso aqui, não é? Nós temos 2 tabernáculos, um é esse aqui, que todo mundo consegue ver, que todo mundo consegue enxergar, que se um bêbado entrar ali, ele vai ver esse púlpito, essas cadeiras e uma pessoa aqui na frente. Mas o visitante, ele vai entrar aqui, vai ouvir os hinos e vai ouvir um sermão. Mas o adorador, Jesus chegou para aquela mulher do poço e disse assim, olha, começou a falar e entrou em assunto de adoração. E aquela mulher sabia o que era adoração. Ela disse, vocês dizem que é aqui, os nossos pais dizem que é ali. E Jesus disse, não, nem é aqui, nem é ali, mas a hora vem e agora é. É agora, não é amanhã, mas é agora em que o Pai procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Agora é interessante que Jesus estava falando de adoração e falou que o Pai estava à procura de verdadeiros adoradores. E Ele estava exatamente, porque essa é a realidade, irmão. Quem conhece os judeus sabem disso, que eles são o povo, não só os judeus, mas todo aquele povo do Oriente Médio, até os próprios muçulmanos, eles oram 5 vezes por dia e eles são adoradores nato. Eles não têm vergonha de adorar, eles não têm vergonha de orar. Mas Jesus não estava procurando meramente adoradores, Ele estava procurando verdadeiros adoradores. Então uma coisa é a gente chegar aqui, sentar e cantar e dizer que está adorando. Outra coisa é você se tornar um verdadeiro adorador. Então existe um louvor dentro do louvor. Existe uma oração dentro daquela oração que já é feita. Existe um culto dentro desse culto, que é aquele que você consegue ir através de um canal e chegar perto de Deus. Então, se assentar aqui e cantar porque você acostumou a cantar, ou porque você acha aquele hino bonito, ou porque, enfim, porque o ser humano ele tem isso. Ele, por natureza, ele ouve, o seu cérebro consegue captar aquilo e ele, e às vezes aquilo sai da boca dele. Por exemplo,
Conta-se até uma história, né, de um pastor, foi um caso, não sei, irmão Francisco que conhece mais de perto, eu não sei, de um pastor que chegou numa cidade, ele desceu na rodoviária e estava tocando uma música. E aquilo veio por um acaso e ele ficou com aquela música. E ele chegou na casa do irmão, da irmã, assoviando aquela música, uma música do mundo, né? E a irmã, que hino é esse, irmão? Que hino é esse, pastor? Ele disse, foi o diabo que entrou na minha mente. Mas aquilo saiu no automático, ele não estava cantando aquela música, aquele forró do coração, mas aquilo ficou no cérebro dele. Não é? Então, o nosso louvor e a nossa adoração não pode ser uma coisa que vem e fica no nosso cérebro. Porque quando fica apenas aqui, aí aquilo consegue sair por aqui, pela boca. Você cantou porque você ouviu, mas você não cantou porque você estava adorando. Eu não sei se vocês estão conseguindo me entender, mas é algo que não tem que sair daqui. As pessoas cantam porque está aqui, a pessoa dá um amém porque está aqui. Vamos dar amém, irmão? Aí nenhum de vocês deu, porque não estava aqui, ia sair daqui. Entendeu? Então, isso é o que pode se chamar de autoajuda, ou automotivação. É eu fazer seu cérebro despertar que você quer fazer aquilo, mas não é aquilo que está aqui, é aquilo que está aqui. É eu tentar colocar na sua cabeça que você é adorador. E não é tão difícil fazer isso. As igrejas denominacionais se especializaram nisso. Eles conseguem de uma maneira tão inteligente e tão bonita, através da música, através de uma pessoa eloquente, através de uma pessoa que tem habilidade, como eles chamam, né, com uma habilidade neurolinguística, para fazer você entrar na sua memória, no seu raciocínio, na sua consciência, e fazer você gritar, e fazer você pular, e fazer você até chorar. Isso eles fazem nos teatros, isso eles fazem nas peças, isso eles fazem nas igrejas. Mas a adoração não é isso. Nós podemos chamar isso de uma fé mental, de uma fé intelectual, mas nunca de verdadeira adoração. Porque a verdadeira adoração, ela nunca sai da sua mente, ela nunca sai do seu cérebro, ela sai do seu coração. É por isso que a verdadeira adoração é algo que sai do seu coração e vai até o coração de Deus. E Deus, como é esse Deus conhecedor de todas as coisas, Ele sabe se você está adorando ou se você está apenas se movimentando, indo no barulho dos outros. Por isso que Jesus disse que o Pai procura verdadeiros adoradores. Então é muito mais, irmão, do que abrir a boca aqui e cantar acompanhando. Quando se canta, né? Porque tem uns que já publicamente já não cantam. Então imagina só, não é? Imagina só, se tem uns que abrem a boca e cantam, ainda nem conseguem adorar, imagina aqueles que nem abrir a boca, abrem. A consequência que é, né? Imagina se tem uns que diz amém, só porque o outro deu amém, imagina aquele que nem sequer deu amém. É muito longe. Mas, enfim, por que o Pai está procurando? Porque Ele vai lá e conhece, então Ele sabe exatamente o que você está pensando, Ele sabe exatamente qual é a sua atitude, sabe exatamente qual é o que é que você está fazendo, o que é que você veio fazer aqui. Porque Jacó, ele disse aqui, eu amei a Jacó. Agora a gente volta lá para o Gênesis. Quem era Jacó e quem era Esaú? 2 irmãos gêmeos. O Esaú veio primeiro e o Jacó estava com a mãozinha agarrada no calcanhar dele. Os dois nasceram, cresceram, ambos eram crianças, ambos cresceram, se tornaram jovens. Um se tornou um exímio caçador, trabalhador, esforçado, guerreiro, foi para o campo, lutava, caçava, trazia alimento para dentro de casa. E o outro? O outro não gostava muito de estar no meio do mato, não. O negócio dele era, sabe o quê? O negócio dele tinha umas ovelhinhas ali, ele tinha uma varinha na mão,
E ele sentava em cima de uma pedra e soltava as ovelhas e dizia: fica aí, ovelha. Fica aí, come aí. O negócio de estar dentro do mato caçando bicho não é comigo, não. Quero estar sentado aqui. Pronto, esse era o trabalho dele. Ele saía de manhã, sentava, levava um... Esse era o Jacó. O negócio dele, ele não gostava de trabalhar muito, pelo jeito. Ele sentava e tomava conta das ovelhas do seu pai. E o Esaú? Esaú era dentro do mato, era lá, ele era cabeludo, aquele homem. E Isaac, o pai, dizia: pensa um filho forte que eu tenho, o Esaú. Olhava para Esaú, Esaú chegava, aquele bichão assim, cabeludão, tá aqui, pá, que eu trouxe para o senhor aqui, ó. E trazia lá um bicho lá. Cacei, matei, sentava os dois e começava a falar sobre caça. E Jacó não tinha essa habilidade, talvez não tinha nem muito o que conversar com o pai. Aí ia conversar com quem? Com a mãe. E a mãe: e aí, meu filho? Tá tudo certo. Como é que foi o dia? Não, as ovelhas, tal. E a mãe talvez fazendo um tecido lá de ovelha. E era assim. Ele era amado pela mãe. E Esaú era amado pelo pai. Mas havia algo que fez uma diferença na vida daqueles dois jovens. Existia uma coisa ali, naquela época, que era chamada a bênção da primogenitura, que era dado para o filho mais velho. E o filho mais velho, por direito, independente do que ele fosse, ele tinha aquele direito. E a mãe conhecia isso, talvez até melhor do que Jacó. E a mãe de Jacó, como conversava muito com Jacó, talvez ela chegou e disse: meu filho, deixa eu te dar um conselho, ó. Você tem que, de alguma maneira, você era para ser o filho que era para ter a bênção. E o Jacó era, mãe, era. Eu gosto de você, e você tinha que obter isso e aquilo. Talvez, eu não sei, isso aqui é uma ilustração minha, mas talvez o Jacó começou a pensar nisso. Sabe por quê? Porque a mãe dele começou a colocar isso na cabeça dele. Sabe, irmãos, a influência de uma mãe com o filho, ela é muito grande. Você tem que ser abençoado, você tem que buscar a Deus. Você precisa tomar o caminho certo na sua vida. E aquilo começou a despertar. A prova é que quem fez o ajeitado lá no meio do caminho foi a mãe. Então, por certo, teve influência no coração de Jacó. Talvez o Jacó nem tinha despertado para o que era isso, mas desde pequeno, talvez a Rebeca ali conversa e mostra, explica e dá a ele a ideia do que seria a bênção da primogenitura, e aquilo começou a borbulhar no coração do Jacó, e ele disse: eu vou conseguir essa bênção para mim. Eu vou conseguir. E ele começou a ficar com aquilo. Olha, essa é a diferença de um filho de Deus para aquele que não é filho de Deus. Ele pode não estar no lugar certo, nem na hora certa, nem no momento certo, mas ele deseja aquilo para ele. Ele quer aquilo. Essa é a diferença, irmão. Olha, é o querer. Não era mais um fator mental, não era mais algo que estava na cabeça de Jacó, mas aquilo a mãe colocou aqui e fez com que descesse para o coração. E quando chegou aqui no coração, Jacó disse: então eu vou ter essa bênção. Vai ser minha. Eu não sei como, mas eu vou dar um jeito. E vai, conversa, e chega lá, e daqui a pouco estão os dois no campo, e o Jacó chega para o Esaú e diz assim... Ele sabia cozinhar, talvez ele aprendeu com a mãe dele cozinhar. Ele sabia cozinhar e preparou um bocado de lentilha ali, de feijão, e o Jacó e o Esaú estavam com fome no mato, e sentiu aquele cheiro, e estou com fome. E chegou no irmão e disse: me dá um pouco dessa comida. E ele disse: então vamos trocar. Como assim trocar? Eu troco essa comida na sua primogenitura. E Esaú olhou assim e disse: oxe, que negócio estranho. Trocar na minha... Porque, na verdade, o Esaú, ele não fazia conta disso. É isso, irmãos. Olha, tem pessoas que estão sentadas aqui que não faz conta disso.
Não faz conta da bênção que Deus está te dando. É por isso que quando você vai lá para Apocalipse, capítulo 2, nas eras, o anjo diz assim, olha, se você não segurar isso, Deus vai tomar de você. E vai dar para outro. E as pessoas, elas não têm, talvez se você tivesse uma noção de olhar para onde você estava indo e para onde Deus vai te levar, talvez na sua cabeça fosse um pouquinho diferente. Mas as pessoas, elas não fazem caso da bênção. Esaú não fazia caso da bênção. Talvez ele nunca despertou para saber o que era a bênção da primogenitura, mas Jacó sabia, mesmo sem merecer, mas ele dava crédito, ele dava valor a isso. E nós, mesmo sem nós merecermos, mas nós damos crédito à bênção que Deus propôs para nós. Vamos trocar a bênção no prato de lentilha? Ele diz, troco. Que me adianta a bênção se eu vou morrer de fome? E tem pessoas trocando a bênção, olha, pelo um prato de novela, pelo um prato de adultério, pelo um cigarro, pela uma doutrina, pelo um mau comportamento, pela uma vaidade, por uma sociedade podre. As pessoas sabem por que trocam? Eu não entendo. Eu não consigo entender como que é que uma pessoa, depois de ter conhecido essa mensagem, depois de ter batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, ele é capaz de dizer assim, eu não vou mais para a igreja. Ele é capaz de parar e dizer, não vou não. Eu não sei, não dá para entender como que uma pessoa chega num ponto desse, não dá para entender como que o Esaú, que tinha essa bênção na sua mão, teve a coragem de dizer, eu troco no prato de feijão seu. E a gente encontra pessoas, homens, mulheres, trocando essa bênção por um batom, por um corte de cabelo, por uma saia curta, por uma vaidade, por um namoro, por uma coisa errada. Irmão, acorda um pouquinho, abra a mente um pouquinho. Você sabe, você tem noção do que é isso? Sabe o que foi que Deus fez com Esaú? A gente viu aqui. Deus deu a ele, olha, o que ele fez com Esaú? Ele disse, porém, tornaremos a edificar lugares desolados, e eles, lugares desolados, dei a sua habitação. Isso foi o que ele deu para Esaú, olha, fiz os seus montes uma desolação, e dei a sua herança os chacais do deserto. Olha o futuro de Esaú em não ter o coração aberto para receber uma bênção. Sabe por quê? Porque Esaú estava aqui, ele sabia que ele tinha direito da primogenitura, mas ele não tinha esse desejo aqui no coração. Ele tinha apenas um conhecimento mental. Ele conhecia que ele era, por direito ele era o ganhador disso aqui, mas o Jacó não, o Jacó disse, eu quero. Enfim, foi lá e tal, e daqui a pouco foi uma troca que não foi uma troca, porque depois o Isaac diz assim, olha, eu vou abençoar vocês, vai lá, vou abençoar você, Esaú, vai lá e pega uma caça e traz, e prepara um prato e traz aqui para mim comer que eu vou te abençoar. E a mãe ouviu a conversa, chegou no Jacó e disse, olha, hoje teu pai vai dar a bênção da primogenitura a Esaú. E ele saiu para o mato caçar. Mas vamos fazer o seguinte, vamos pegar um bicho aqui, mata ele, traz para mim, eu preparo, e antes de Esaú chegar, você vai na frente. Era tudo um esquema, né? Mas Deus é tão bom, irmão. Deus é tão bom que mesmo naquelas coisas que parecem anormais, Deus nos abençoa. Sabe por quê? Porque Deus é tão bom que mesmo nas suas atitudes, mesmo nos seus momentos de crise, mesmo nos seus momentos de loucura, Deus estava te abençoando. Porque, deixa eu falar uma coisa para vocês, Deus não tem te abençoado hoje. Deus tem te abençoado desde o dia que você nasceu. Desde o seu nascimento que Deus escolheu você, mesmo quando você estava no mundo bebendo, fazendo coisas erradas, mas a mão de Deus estava sobre você, por isso que Ele livrou você do crime, por isso que Ele livrou você das drogas, por isso que Ele livrou você da morte, por isso que Ele livrou você de se enveredar com aqueles amigos. Olha onde alguns amigos seus foram parar, olha onde algumas amigas suas foram parar, mas olha onde você está esta manhã.
Deus te guardou, Deus te livrou, Deus te protegeu, Deus guiou os seus passos. Então a mão de Deus estava sobre aquele negócio. E a mãe foi lá e preparou e disse: agora, mãe, como é que eu faço? E por certo a mãe já tinha feito, eles arrumaram lá, ele era peludo, e colocaram um pelo lá sobre o braço dele. Colocaram lá um cheiro de mato nele lá, e ele chegou com um prato. E o Isaac era cego, estava velho e cego. E o Jacó chegou e disse: pai, trouxe aqui a sua comida, e colocou lá. Hein? E daqui a pouco, o velho: quem é? É Isaac ou é Jacó? É Esaú ou é Jacó? É Jacó, pai. Disse: vem cá. E ele chegou bem pertinho, ele pegou ele por aqui, puxou e deu um cheiro. E passou a mão no braço dele e disse: o cheiro é de Esaú, cheiro de mato, cheiro de caçador, mas a voz é de Jacó. Por fim, é que conseguiram lá enganar o Isaac. E ele: mas vem cá, senta, ajoelha aqui, eu vou te abençoar. E abençoou. E quando abençoou, o Isaac, depois de alguns dias, morre. E o Esaú está ali: esse infeliz tomou minha bênção, vou matar ele. A atitude, você vai observar que a atitude de quem não é revelado, de quem não é filho, de quem não é da mensagem, ele não tem a atitude de reconciliação, ele tem a atitude de ódio. Vocês lembram onde isso nasceu? Lá em Caim. Quando Deus rejeitou o culto de Caim e aceitou o culto de Abel, o que é que Caim fez? Ficou com ódio de quem? De Abel. Agora, o que Abel tinha a ver com o culto dele que ele fez errado? Você já viu que as pessoas, nós pregamos essa mensagem, ensinamos, e as pessoas ficam com raiva da gente? Eles podiam dizer: eu quero isso também, eu quero o céu também, eu quero vida eterna também, eu quero ser igual a você também, porque Deus disse isso para Caim: se você mudasse a sua atitude, se você mudasse o seu culto, será que eu não ia receber o seu também, não? Mas o que é que diz a Bíblia? Olha, que Deus olhou para o culto, quando Caim trouxe aquela oferta, Deus atentou, Deus olhou para Caim e para a sua oferta, porque Deus olha para o adorador e para a adoração. Por isso que eu falei aqui no início, Deus está olhando para você. Deus, ele só recebe a sua adoração se primeiro ele atentar para você, que é o adorador. Ele viu Caim e viu a adoração de Caim, nenhum dos dois estava certo. Então ele olha para você e vê o seu tipo de adoração, porque a adoração não está apenas no fato de vir cantar. Antes do cantar, primeiro eu tenho que adorar a Deus. É simples isso, é o fato de eu vir aqui tocar. Olha, eu estou aqui, eu estou tocando, então eu sou um adorador. Mas antes de Deus receber cada melodia que sai desse teclado, Deus primeiro olha para mim. Então, essa adoração, eu posso tocar bonito do jeito que for, mas Deus só recebe se primeiro eu me tornar um adorador. Você vem aqui cantar, e você pode cantar bonito do jeito que for, mas Deus primeiro olha para você, para depois receber o teu louvor. Entendeu? Então não adianta eu cantar bonito, o hino mais bonito, se eu não estou adorando. E Deus sabe se eu estou adorando ou não. Não adianta eu vir aqui pregar, por mais que eu possa dar conta de pregar bonito, se eu não estiver adorando. Não adianta você dar um amém, se antes do amém chegar lá, Deus olha para você e vê se esse amém foi de um adorador. Então, irmão, é muito mais do que grito e do que barulho. É uma verdadeira adoração. Então, aquele que tem o culto rejeitado, aquele que perde a oportunidade, ele fica com raiva. O Esaú ficou e disse: deixa a gente velar o pai, deixa a gente enterrar ele, deixa passar o dia que eu vou acertar a conta com você, né? O Caim, como Adão não morreu, ele foi logo lá e matou Abel. Ficou irado.
eles ficam irados, as pessoas ficam iradas, os parentes seus ficam irados, eles não aceitam, eles não entendem, eles olham para você, por que essa irmã tem que ter esse cabelo comprido assim? A ponto de inquietá-los, a ponto de deixar eles nervosos, a ponto de eles querer forçar você a cortar o seu cabelo, a mudar a sua veste. Agora a gente não fica com raiva se eles andarem nus. A gente fica com dó deles, pedindo que Deus tenha misericórdia deles. Mas eles ficam com raiva porque a gente veste corretamente. Sabe, isso é a característica daquele que não está na mesma linhagem, que não está recebendo a bênção, que não está no caminho da adoração. A ideia é essa, o primeiro sentimento é raiva, é ira, é indignação contra os filhos de Deus, porque eles não podem se rebelar contra Deus, ele vai se rebelar contra o povo de Deus. Então, passou e o Jacó sabia que estava no moído, arrumou a malinha dele e foi embora. Foi lá para onde? Lá para o parente da mãe dele, foi lá para o tio, Labão. E pegou a estrada longe, foi embora. E vocês vão encontrar isso no Gênesis, eu não quero demorar. E chegou lá no Gênesis, esse era Jacó, então Jacó era esse tipo de pessoa. Aí chega lá, vocês conhecem, passa lá, depois ele deita e tem aquele sonho de uma escada de anjo subindo e descendo e tudo, e ele adora. Chegou lá na terra de Labão e vai no poço e lá vem as pessoas, as pessoas tomarem água, daqui a pouco aparece a Raquel e ele olha para a Raquel, que moça bonita. Interessa por ela, e chega lá no seu tio e conversa e tal, e diz: vou trabalhar para o senhor, tio. Vai, qual é o seu preço? Ele disse: o meu preço é casar com Raquel. Então, para você casar com ela, é justo, você vai trabalhar para mim 7 anos. Está tudo certo. Aquilo que ele queria, ele ia atrás. Isso é uma característica de um filho de Deus também, viu? Ele não desiste, Deus não desiste de você. E quando a gente é filho, a gente tem essa mesma característica, a gente também não desiste. Satanás pode aperrear, eu vou desistir da fé? Eu vou desistir de seguir os passos de Cristo? Irmão, pode, olha, como disse Abacuque, ainda que falte, que o gado não vá para o curral, que falte vinho, que falte tudo, que acabe, que não haja, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. E ainda que falte, ainda que tenhamos problemas, ainda que falte dinheiro, ainda que falte amigos, ainda que falte bens, ainda que falte qualquer coisa, mesmo assim, nós não desistimos de Deus. Nós não vamos sair, nós não vamos parar, nós não vamos sair do canto nunca, porque nós sabemos que temos um Deus grande. E o Jacó disse: eu vou casar com essa moça aí. Os 7 anos não fez ele desistir. Passa 7 anos e vem, e o Jacó faz uma festa e tal, e dá vinho para o rapaz, ele bebe o vinho, vai dormir, e a noiva vem coberta com véu, ele não consegue ver, né, o rosto, vai lá, deita com ela, dorme. No outro dia que ele vê que não era Raquel, era Lia ou Leia, né, que era a irmã mais velha, que não era bonita como a Raquel. Ela tinha um problema nos olhos, era complicada a situação. E ele disse: mas não era essa. E pela primeira vez, Jacó, que era acostumado a enganar, foi enganado. Um dia o negócio cai para você, irmão. Não entra, não. Não se ache esperto. Não ache que você consegue levar um irmão ou o próprio Deus na conversa. Porque tem gente que quer levar as pessoas na conversa. Eu nunca vi uma coisa dessa. Eu estava até comentando lá em casa essa semana. Tem um rapaz que trabalha com... Pensa um camarada que quer me levar na conversa. E ele pensa que me leva, mas eu deixo ele levar, né? Porque assim, eu sou calmo, não vou brigar com ele, nem bater nele. Mas ele liga para mim e ele me deve um dinheiro, sabe? Ele me deve, e eu ligo para ele para cobrar, e ele diz: não, eu vou dar um jeito, eu vou arrumar e tal, mas fica tranquilo, você sabe que você é uma pessoa que eu gosto de você demais.
Pensa um camarada que eu admiro. Eu não aceito ninguém falar mal de você. Pode falar mal da minha mãe, mas de você ninguém fala mal. E vai, sabe para quê? Também não cobrar o dinheiro. E tem pessoas que querem fazer isso com Deus. Deus, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Mas não acerta a vida nunca. E acha que leva Deus na conversa, né? E acha que leva o irmão na conversa. E acha que leva o pastor na conversa. E Jacó era mais ou menos assim. Fosse aqui a gente chamava de mala. Não é? E o Jacó era aquele, tal, eu dou um jeito. E tal, mas daqui a pouco, quando ele levanta de manhã que olha, fui enganado. Casei com uma pensando que era a outra. E me deram outra no lugar. E vai lá, revoltado, conversar com o sogro. E diz, rapaz, ele disse, não, é porque aqui é diferente. Aqui primeiro tem que casar a filha mais velha. Tem que começar a usar isso aqui também. Aqui primeiro tem que casar a filha mais velha. Aí depois é que vem as mais novas. Viu, pais? O Labão fazia assim. Então primeiro é a filha mais velha, depois é a mais nova. Ele disse, eita, você não me falou. Enfim, casou. E agora? Agora a gente vai dar um jeito, mas você vai ter que trabalhar mais 7 anos. E ele fazia o quê, né? Ele amava a Raquel. Ele queria aquilo. Ele não desistia. É isso, ele não desiste. Um crente, ele não desiste. Ele não para, ele não desiste nunca. Ele sabe o que ele quer. Irmão, você tem que ter um alvo, você tem que ter um objetivo. Você vai encontrar Paulo falando isso várias vezes. Você tem que avançar. Você vai encontrar Pedro dizendo, você tem que avançar. Você tem que ir para frente. Sai do lugar onde você está. Não fica aquele crente velho no mesmo lugar, não. Muda. Cresça na fé. Olha, a vida cristã é uma vida de crescimento. Pedro disse, acrescentai à vossa fé a virtude a temperança o conhecimento a piedade. Você vai acrescentando, até chegar de fato à estatura de um varão perfeito. Mas não é aquele crente parado, estagnado, aquela coisa morta, que entra, passa uma semana, 1 ano, 2 anos, é a mesma coisa, é o mesmo crente, ele não muda. Ele não tem uma fé acrescentada, ele não tem uma experiência nova, ele não busca a Deus, ele não sai do lugar. Esse é o perigo, ele se acostumou em ser crente. Jacó, de alguma maneira, ele era uma pessoa meio acostumada em ser crente. Eu vou chegar lá, ele vai, enfim, trabalha e tal, fica com a Raquel, mas tem que ficar preso mais 7 anos. E depois vem os filhos, depois de todos os anos, aí Deus chama ele para voltar. Jacó, é o seguinte, eu vou abençoar você, mas não é no meio desses parentes seus aí não. Eu vou abençoar você, você vai ter que voltar lá para a terra dos teus pais. É para lá que você tem que voltar. E o Jacó chegou no Labão e disse, eu vou voltar, eu estou precisando e tal. Ele disse, não dá não. Mas eu tenho que voltar, não, vamos ficar por aqui. Eu vou dar mais, você quer o quê? Você quer umas ovelhinhas? E levou o Jacó na conversa de novo e pegou a ovelha. Daqui a pouco você vai encontrar, eu vou dar para você as salpicadas, as malhadas. Você fica com essa, eu fico com essas de cá, com as brancas. Ele disse, tudo bem. Aí Jacó, como era sabido, pegou e disse, fazer o seguinte, quando as ovelhas que estavam prenhas, vinham beber água, ele pegava umas varas e cortava e botava assim. Eu não sei se isso acontece ou foi Deus que abençoou Jacó de todos os jeitos. Eu acho que foi Deus que, mesmo Jacó fazendo isso, era abençoado. Porque ele pegava umas varas listradas e colocava na frente das cabras, das ovelhas. As ovelhas bebendo água e olhando para aquelas varas listradas. Aí quando nascia as bichinhas tudo listradas. Aí Jacó disse, vamos trocar, eu fico com essas e você fica com essas outras. Ele, tá bom, com as morenas. Aí ele foi, colocou outra, e as bichinhas tomando água, aí nasce tudo da cor que ele botava lá para tomar água. E o sogro ficava doido da cabeça. E os filhos, os cunhados, chegou e disse, Jacó está passando a perna no nosso pai. Só nasce da cor que ele quer, só nasce... E resumindo a história, irmão, isso aconteceu 10 vezes. 10 vezes ele mudava, agora não, vamos destrocar, vamos trocar de novo, vamos destrocar. Só que todas as 10, a vantagem era para Jacó.
tudo, olha, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia! De um jeito ou de outro, irmão, Satanás perde, o povo de Deus ganha. Não pense que você está perdendo, não. Mas eu estou apertado, mas você não está perdendo. Mas eu estou na crise, mas você não perdeu. Mas a minha família, meus filhos, marido, esposa, mas você está ganhando, você não está perdendo nada. Porque o povo de Deus é um povo vitorioso. Nós somos pessoas vitoriosas. Por fim, o Jacó conseguiu. E tinha muitas ovelhas e muitas coisas. E Deus chamando, volta. E ele foge do sogro e pega as esposas, os filhos e vai embora. Porém, esse detalhezinho com o sogro, isso era café pequeno. Isso era no âmbito profissional. Isso era apenas no âmbito financeiro. Mas havia algo no fator vida espiritual para Jacó acertar. Às vezes as pessoas elas não entendem, por isso que foi falado aqui, Deus abençoa em todas as partes, inclusive na parte financeira, mas não é só isso. E a vida espiritual? Deus abençoou no casamento, não foi muito do jeito que ele quis, mas terminou dando certo no casamento também. Mas e na vida espiritual, Jacó? Ainda falta acertar uma coisa. E Jacó volta. Deus vai encontrar com você no caminho desses. E você vai ter que acertar sua vida espiritual. Talvez sua família está bem, seus filhos, sua esposa, seu marido, suas finanças, sua saúde. Mas e a adoração? E a parte íntima com Deus? E Jacó voltou. E Deus só acerta a vida espiritual quando você volta. Volta para onde? Volta para os pés dele. Volta para a igreja. O camarada sai da igreja e está tudo certo, está lá, ok. Estou bem, casei, estou feliz e tal, ok. Mas se Deus está te chamando você para voltar. E toda volta tem que ter um acerto. Todo acerto tem que ter lágrimas. Todo acerto tem que ter renúncia. Todo acerto tem que ter quebrantamento. E todo acerto tem que ter mudança de vida. Jacó precisava de tudo isso. Porque até então ele era um crente, digamos assim, normal. Ele tinha o seu culto, ele tinha a sua adoração, ele tinha a sua família, mas precisava de algo um pouco a mais. E esse é o ponto que eu estou querendo entrar que vocês entendam, irmãos. Olha, a gente vê isso, as pessoas nascem na mensagem. Jacó nasceu de um pai e de uma mãe adoradores. Ele via os cultos, assim como Isaac nasceu e ele era aquilo era tão íntimo dele, que ele viu, pai, está o cutelo, está a lenha, onde é que está o cordeiro? Ele sabia o que era culto. Então, os filhos sabem o que é culto. Eles sabem que existe um profeta, eles sabem que existe uma mensagem, eles sabem que existe um pastor, eles sabem a ordem do culto. Eles sabem, eles sabem a parte teórica, digamos assim. Mas e a parte prática? E a parte da adoração? E a parte de chamar Deus em cena, não através do pai, da mãe, ou do irmão, ou do diácono, ou do pastor, mas a parte de chamar Deus em cena na minha vida, individualmente falando. Então, o Jacó precisava disso, porque, irmão, olha, é mais ou menos assim, deixa eu tentar explicar isso para vocês. O que é acostumar com culto? Acostumar com culto é assim, há pessoas que elas não saem da igreja. Por que não saem? Porque de alguma maneira ela já se acostumou tanto que, assim, talvez esse culto faz falta se ela não vir para ela.
Eita, eu não fui para o culto hoje. Fez uma falta, mas ele vem para o culto, mas não adorou. Então é aquela coisa, eu me acostumei a ir para o culto todo domingo. Domingo que eu não vou, eu sinto falta. Mas também todo domingo que eu vou, eu não faço nada. Você já viu os católicos? Eles passam em frente à igreja católica e aquilo é costume. Ele não sabe passar em frente a uma igreja daquela e não fazer aquilo. Mas ele não faz aquilo por nada, ele faz aquilo por costume. É um hábito. Se ele não fizer, ele, eita, esqueci de fazer. Fez falta. Aí não mudou nada. Então, hábitos, costumes, sabe? Eu me acostumei, eu sou acostumado a tocar. Se eu não tocar, eu sinto falta. Eu sou acostumado a cantar no culto, que eu não ser chamado para cantar, eu sinto falta. Eu sou acostumado a ficar aqui em pé como diácono. Você já viu? Acho que vocês diáconos têm essa experiência, pelo menos eu já percebi isso, que você já faz tanto isso, que daqui a pouco você não dá mais conta de sentar, não é? Você não consegue mais sentar ali, né, irmão Severino? Porque você é o diácono, isso já está em você. Então faz parte de você ser um oficial da igreja. Agora, isso tem que ser algo que no meu coração, eu estou adorando a Deus através de um trabalho, não de um costume. Eu estou adorando a Deus através, pregando, não porque eu me acostumei a pregar. Eu estou adorando a Deus aqui como líder de cântico. Eu sou líder de cântico, mas antes de ser líder de cântico, eu sou adorador. Então eu não estou acostumado a subir no púlpito e a cantar. Então é algo muito mais do que isso, irmão. É algo muito mais do que você nascer na mensagem, crescer na mensagem e se acostumar a estar sentado aí. Porque o costume vai fazer você pensar que você é um adorador. Você senta, você carrega a sua Bíblia, você carrega a sua mensagem e pensa, eu sou crente, eu sou adorador, eu sou batizado, eu sou da mensagem. Mas ser adorador, ser batizado e ser da mensagem, só isso não traz Deus à cena. Jacó era tudo isso, mas isso não resolvia o problema da vida espiritual dele. Então vamos caminhando. Por que Deus amou a Jacó e aborreceu a Esaú? Porque Jacó, muito embora ele tivesse dentro desse pensamento, ele fazia as coisas assim, aí ele ia levando, ele ia empurrando as coisas. Como nós, culto, tal, mas não era aquela coisa ainda, ele não tinha chegado ao ápice da experiência com Deus. Então, irmãos, nós precisamos chegar a esse nível de experiência com Deus. Nós não devemos continuar sendo apenas crentes, vivendo uma rotina. Nós precisamos avançar, nós precisamos marchar para uma experiência mais íntima com Deus. Nós precisamos ter, em nossas vidas, aquilo que Jesus quer que a gente tenha. Tudo que pedirdes em meu nome recebereis. Quando, Senhor? Como? Como que funciona isso? Se as minhas palavras, se vós estiveres, para que isso aconteça, não é apenas um fato de pedir. Senhor, eu quero aqui, eu quero a cura no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero a salvação da minha família no nome do... Não. Se vós estiverdes em mim, e minhas palavras estiverdes em vós, então é um processo. Aí vem a porta aberta. Tudo que pedides em meu nome recebereis. É todo um processo. As pessoas não entendem a coisa como um conjunto, elas querem pegar pela metade, e pela metade Deus não dá, e pela metade a promessa não funciona, a bênção não vem. Jacó vai lá e chega, quando ele vai a um certo caminho, aparece lá o mensageiro. Esaú está lá na frente esperando. Pronto, irmão.
Ele sabia que Esaú está lá no meio do caminho esperando, aquilo significava para ele, olha, vida ou morte. Não era mais um fato agora de vamos trocar um prato de lentilha. Não era mais um fato de descascar umas raízes e colocar na frente para as cabras comerem. Não, o caso agora é sério. Ele sabia, o homem estava lá com 400 homens, um exército. E ele agora, não era mais ele sozinho, mas era ele, esposa e filhos. Era uma família. Ele tinha uma responsabilidade, como você tem uma responsabilidade. Você tem que chegar diante de Deus, não é só você, é você e a sua família. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. A responsabilidade está em tuas mãos. A responsabilidade está diante de você. E você vai deixar sua família morrer? E você vai deixar seus filhos morrerem, seu marido, sua esposa, sua família? É com você agora, rapaz. Homem, mulher. E Jacó sentiu na pele, disse, agora o negócio ficou feio. E aperreou e mandou gente ir lá e dar proposta, vai lá, conversa, e não tinha jeito. E o Esaú estava irredutível. Ele queria acertar com o irmão dele. E o acerto não era sentar, o acerto era a morte. Olha, anos e anos e anos e anos passaram e aquilo ficou no coração de Esaú. Eu vou pegar ele. Eu vou acertar as contas com ele. Imagina o ódio que estava no coração daquele homem. Imagina a ira que estava no coração. E Jacó conhecia o irmão. O irmão não era flor que se cheirava, não. A mãe estava morta, o pai estava morto, não tinha mais. Olha, meu filho, tem pai e mãe não, que vai ajudar você não. Na hora de acertar a vida com Deus, não tem pai e mãe não, é você. Você pode ser filho de quem você for, você pode ser filho do diácono, do pastor, do irmão, do pregador, de quem seja, é você. É você e Deus. Isaac morreu. E o Jacó, não tem jeito, manda o bocado ir na frente, vai vocês, só ficou ele e a família. Daqui a pouco ele manda a família para um lado e vai lá para um lugar chamado Val de Jaboque. E chega ali no Val de Jaboque e ajoelha. Jacó sabia o problema que ele tinha que enfrentar. Ele sabia que era agora ou nunca. Ele precisava de Deus. E sabe qual foi a oração de Jacó? Sabe aonde Jacó voltou? Veja, isso é muito bonito, isso é muito interessante, porque Jacó diz assim: Senhor, Deus do meu pai e Deus de Abraão. Sabe por que Deus do meu pai e Deus de Abraão? Porque ele sabia quem era o pai dele. E ele sabia quem era o avô dele, Abraão. Mas ele próprio não sabia ainda. Mas lá na frente, no restante da Bíblia, você sempre vai encontrar a Bíblia dizer: o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Porque Jacó chegou lá também. Jacó chegou lá também. Nós vamos chegar lá também, é o meu Deus. Não é o Deus que resolveu apenas o problema do meu pai, apenas o problema de Jacó, apenas o problema de Abraão, mas é o Deus que vai resolver o seu problema também. Aleluia, aleluia. Ele não tinha experiência, talvez você não tenha essa experiência ainda. Talvez você tenha que olhar para o Deus do seu pai, para o Deus do seu pastor, para o Deus do seu profeta, mas você tem que chamar esse Deus em cena para ele ser o seu Deus. Oh, Deus do meu pai, Deus de Abraão, meu avô, eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor nessa hora. Ele queria isso, irmão. Ele desejava isso. Ele orou toda aquela noite. E quando ele estava nesse clamor, nessa dependência de Deus, olha, é algo necessário, é algo urgente, é algo que você tem que chegar perto de Deus com vontade. Não era mais um culto aqui na mente de dizer amém.
Não era mais um culto do líder de canto dizer, vamos cantar, levanta a mão, e você, aqui. Não era mais aqui, mas era aqui. Era no coração, era um desejo, era algo que estava queimando lá dentro. Deus tem que me ajudar. E o anjo apareceu. E Deus apareceu. E quando você clama com verdade, com vontade, com temor, com o coração, com adoração, Deus aparece em cena. Aí é um ponto. Deus aparece em cena. O outro ponto é você persistir com esse Deus que agora está em cena. Porque quantos creem que Deus está aqui? Mas quantos podem se agarrar com Deus agora? Esse é o ponto. Que Deus está aqui, eu sei que Ele está. Todo culto Ele está aqui. Pode você não estar, mas Ele está. Pode ser que você não vem terça, ou quinta, ou no próximo domingo, mas Ele vai vir. E você que perdeu. Ele veio, e quando Ele veio, que Jacó viu que estava diante da oportunidade, sabe, irmão, Jacó correu com ele, e agarrou com ele, e disse, é meu, eu não solto mais não. E agarrou, e diz a Bíblia, sabe o que foi que Deus fez? Deus, vamos pensar assim, hein? Deus empurrava ele, dizia, vai, e ele caía, e ele voltava de novo, dizia, está comigo, não solto. E Deus dizia, eu tenho que ir embora, empurrava ele, e ele caía de novo, e ele pulava de novo, e dizia, o Senhor tem que me abençoar. O Senhor tem que me abençoar. E irmão, isso não foi um culto de oração de 40 minutos, não. Isso foi a noite toda, irmã Nalva. Toda aquela noite. O anjo disse, era o próprio Deus. O anjo disse, o sol está raiando em Peniel. Eu tenho que ir embora. E toda a noite Jacó lutando e disse, mas o Senhor só vai se o Senhor me abençoar. E agarrado com aquele anjo, eu não solto o Senhor não. Não solta Deus não, irmão. Não solta. O culto está terminando. Não deixa o dia raiar sem você ser abençoado, não. Agarre-se com Deus. Lute com Ele. Chama Ele em cena. E diga, Deus, eu preciso da minha bênção. Eu preciso da minha cura, eu preciso dos meus filhos, eu preciso do meu casamento restaurado, eu preciso de mudar a minha situação. O problema está ali, o problema estava à distância dele, talvez o problema não entrou aqui, mas quando você levantar desse banco, o problema está ali. Você vai encontrar com seus problemas, você vai encontrar com suas angústias, você vai encontrar com a sua situação cara a cara. E o meu conselho é, deixa Deus tocar em você, para você chegar diante do seu problema e fazer com que ele caia por terra. Deus não tirou o problema diante de Jacó. Deus não vai tirar o problema diante de você. Deus abençoou Jacó. Isaú continuou lá. Os 400 homens continuaram lá. O problema não era aquele povo, não. O problema era Jacó. O problema não é o seu problema. O problema é você. O dia está raiando, Deus. E vai, e vai, e vai. Como é seu nome? Como é seu nome? Meu nome é Jacó. Como é seu nome? Meu nome é fulano. Meu nome é fulana. Não, está tudo errado. Em outras palavras, meu nome é Jacó. Mala, suplantador, enganador. Como é seu nome? Meu nome é fulano de tal. Pintor, carpinteiro, não sei o quê. Mente, flerta, faz coisa errada. Esse é o meu nome. Não, seu nome não é esse não. Esse não é o seu nome. E Jacó ficou olhando para ele assim, como assim? Não,
O seu nome a partir de hoje vai ser Israel. Sabe por quê? Porque você saiu da vida de um suplantador e você agora passa a ser um príncipe que lutou com Deus. Sabe qual é o seu nome? É filho de Deus. Sabe qual é o seu nome? É eleito, predestinado. Sabe qual é o seu nome? É aquela que teve experiência com Deus. Príncipes, governadores desse planeta, reis e sacerdotes, esse é o seu nome. Seu nome não é fracassado, seu nome não é frustrado, seu nome não é uma pessoa triste, seu nome... A pessoa diz, está vendo aquele irmão ali, aquilo é um complicado. Seu nome não é complicado não. Está vendo aquela irmã ali, vixe, aquela irmã é fofoqueira, seu nome não é fofoqueira não. Está vendo aquele irmão, está vendo aquele rapaz ali, que ele é um rebelde, seu nome não é rebelde. Toca nele, deixa ele tocar em você, ver se ele não muda seu nome. Está vendo aquele irmão ali? É um fraco. Seu nome não é fraco. Aquele outro irmão ali, está vendo ali? É um frustrado, é um depressivo, é um coitado. Não, seu nome não é esse não. Deixa Deus tocar em você, irmão. Agarra com Ele, chama Ele. Deixa Ele mudar o seu nome. Deixa Ele mudar o seu nome. Aquele é um abusado, aquele é um abusado da igreja. Não, olha, Deus quer mudar o nosso nome. Deus quer fazer diferente nas nossas vidas. Deus quer fazer algo novo. Deixa Deus tocar em você. Qual é o seu nome? É Jacó? Não, seu nome é um príncipe que lutou com Deus. Israel, príncipe que lutou com Deus. Eita, e o sol nasceu. E agora, o velho Jacó, ele era novo ainda, mas o Jacó, que era acostumado a dar pitu e nu, esconder para um lado, mudar, converter a ovelha salpicada em ovelha branca e tal. Daqui a pouco o Jacó, estava a esposa, as duas esposas e os filhos, e o dia amanheceu, e lá vem Jacó. Arrastando de uma perna. Oxê, Jacó, o que foi? Agora a gente pode ir. As mulheres tudo com medo tremendo. E disseram que onde que Jacó está? Ele nem dormiu em casa hoje. Acho que uma chegou para a outra e disse assim, o que foi que aconteceu? Eu não sei, o coitado, acho que ele está com uma pressão alta. Prepara um chazinho para Jacó. Prepara, faz um matinho aí, ele está com uma pressão alta. Acho que ele está tão que os batimentos cardíacos dele aumentou a pressão, fez tudo, coitado, acho que ele teve um infarto nessa madrugada. Ele dormiu não, dormiu aqui também não. Onde que ele foi? Não sei. Aí na conversa lá, e lá vem Jacó. Eu não disse que ele teve um infarto? Olha como ele vem andando. Teve um AVC, perdeu um lado. E Jacó chega e disse, Jacó, e correram em cima de Jacó, o que foi, meu filho? E Jacó disse, nada, está tudo certo. Está tudo resolvido. Como assim tudo resolvido? A gente vai seguir viagem. Mas você não estava com medo? Disse bem, estava. Você não ia fugir? Ia. E o seu irmão? Tem problema não, está tudo certo. Está tudo resolvido. Ei, irmão, olha, volta para casa, não vai ter meu problema e minha dificuldade. Está tudo resolvido. Está tudo certo. Está tudo resolvido. Eu já disse, vamos embora. Vamos embora, mulher, vamos embora, filho, vamos para frente, igreja. Não para diante de problema, não para diante de dificuldade, vamos para frente. Eita, e arrumou os meninos, arrumou as mulheres, e colocou um aqui, outro aqui, fez 3 grupinhos lá, e ele foi na frente. E lá vem Jacó, Israel, né? Lá vem o Israelzão lá, marchando, e a família atrás. Eita, seja o exemplo da sua família. E lá vem ele na frente e a família atrás. E o povo ainda meio sem saber o que foi que aconteceu, mas Jacó sabia. Um crente sabe. Ele sabe, seu parente não vai entender, seus filhos não vão entender, mas você sabe. Quando você tem experiência com Deus, você sabe em quem você está confiando. Ele não tinha mais medo, ele não tinha mais problema, ele não tinha mais temor. 400 homens, o Esaú na frente, montado num cavalo, aquele homem zarrão, cabeludão lá olhando firme, e o Jacó firme também.
eu estou indo. E o Isaú olhava de cá, e o Jacó olhava de cá. Nenhum dos dois estava com medo. E cada passo que Jacó dava, eita irmão, cada passo que Jacó dava em direção ao seu adversário, sabe o que é que Deus fazia do outro lado de cá? Olha, que é você marchando e Deus mudando a situação. E cada passo que Jacó vinha, Deus vinha no coração de Isaú e fazia assim, pink, pink, pink. E o Isaú aqui duro, começou a olhar na face do seu irmão. E ele disse, é o meu irmão. É o meu irmão. É o meu irmão. E Jacó chegou perto dele. E sabe o que foi que aconteceu? Quem ia matar? Agarrou com o irmão. E choraram. E choraram, e choraram, e choraram. E Deus mudou o quadro. E ele olhou para os seus sobrinhos, para as suas cunhadas e disse, ô meu irmão, Deus te abençoou. Siga o seu caminho em paz. Vamos ficar em pé. Deixa Deus mudar o quadro. Deixa Deus mudar. Deixa nas mãos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa Deus resolver que Ele vai fazer as coisas acontecerem. Sem menos você esperar. Deus vai dar um jeito. Porque Ele é Deus. Porque Ele é bom. Porque Ele resolve todos os nossos problemas. Esse é o nosso Deus, irmão. Aí sabe o que foi que aconteceu com Jacó? Só isso aqui para a gente resumir. Aí lá na frente, bem lá na frente, veja, mesmo vocês em pé, eu queria concluir isso aqui que estava na minha mente. Anos se passam. Sabe o que foi que aconteceu naquele encontro de Jacó com Deus ali? Aquilo, houve uma quebra de todas as frustrações, de todas as mágoas, de tudo houve ali, inclusive a quebra de uma herança hereditária. Sabe por quê? Jacó agora, o velho Israel, 11 filhos, estão lá no Egito, descem todos para o Egito, vocês conhecem a história, José e tal, daqui a pouco José se torna governador do Egito, e traz a sua família para o Egito. Quando Jacó vai se apresentar a Faraó, José, filho de Jacó, tipo da perfeição, chega para Jacó, tipo da graça, e diz, pai, quando o senhor for falar com o Faraó, e ele perguntar o que é que o senhor fazia lá, o senhor fala que o senhor era cuidador de gado, não de ovelhas, porque pastor de ovelhas é uma abominação aqui no Egito. E Jacó ficou calado. José vem ensinar uma coisa para Jacó, que Jacó já era especialista nisso, dá pitu nos outros. Aí, Jacó chega diante de Faraó, e Faraó perguntou, o que é que você fazia lá na Palestina? E ele disse, teu servo é pastor de ovelhas. Sabe por que ele disse, teu servo é pastor de ovelhas? Porque ele falou a verdade. E sabe por que ele falou a verdade? Porque ele lembrou lá do Val de Jaboque. Porque isso vinha desde Abraão. Abraão disse que Sara era sua irmã, ao invés de dizer que era sua esposa. O seu pai Isaque disse que Rebeca era sua irmã, ao invés de dizer que era sua esposa. E Jacó pegou isso aí e fez o que fez. Mas quando ele teve a experiência lá no Val de Jaboque, ele disse, não, agora o negócio já ficou para trás.
O negócio já ficou para trás há muito tempo. Não tem mais essa vida aqui. O Jacó morreu. O enganador morreu, o suplantador morreu. E a graça cobre a falha que a perfeição tinha sugerido. O Jacó cobre o erro que José tinha incentivado seu pai a fazer. Não, seu pai, seu servo, é cuidador de ovelhas. Sabe por quê? Porque aquilo ficou lá atrás no Val de Jaboque. A experiência com Deus muda a vida. A experiência com Deus tira as mentiras. A experiência com Deus tira o fingimento. A experiência com Deus tira toda falsa testemunha. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Graças a Deus. Se você acreditar nisso, você vai ter um Deus que resolve os seus problemas. Amém? Vocês lembram desse hino? Sabe a nota? Deus resolve os seus problemas. Coloca um ré maior, vê se dá certo. Fá? Coloca sol. Se você tem um problema e não pode resolver, não fique neste dilema. Deus pode tudo fazer. Se for doença ou fome, falta de água e pão, seja qual for seu problema, o Senhor tem solução. Deus resolve o seu problema. Deus resolve o seu problema. Na terra, no mar ou no céu, nunca houve, não há problemas para Deus. Deus resolve o seu problema. Deus resolve o seu problema. Na terra, no mar e no céu, nunca houve, não há problemas para Deus. Se é nudez seu problema, se falta veste em seu lar, se já não tens uma casa onde a cabeça pousar, se você é perseguido, se você é perseguido e maltratado até, se está desempregado, Deus cuida bem de você. Mais rápido. Deus resolve o seu problema. Deus resolve o seu problema. Na terra, no mar ou no céu, nunca houve, não há problemas para Deus. Deus resolve. Deus resolve o seu problema. Deus resolve o seu problema. Na terra, no mar e no céu, nunca houve, não há problemas para Deus. Se o teu grande problema é falta de união, saiba que Deus não opera. Saiba que Deus não opera onde há separação. Onde há separação, vamos unir nossas forças. Vamos unir nossas forças para a batalha vencer. Para a batalha vencer. E todo grande problema, o Senhor vai resolver. Aleluia. Vira para o seu irmão e diga para ele: Deus resolve o seu problema. Deus resolve o seu problema. Na terra, no mar e no céu, nunca houve, não há problemas para Deus. Deus resolve, viu, meu Manuel?
Deus resolve o seu problema. Deus resolve o seu problema. Na terra, no mar e no céu, nunca houve, não há problemas para Deus. Na terra, no mar e no céu, nunca houve, não há. Aleluia! Glória a Deus! Feche os seus olhos, feche os seus olhos. Irmã Graça Moura pede oração em favor do seu filho. Irmã Ivanice pede oração em favor de Alisson, Andrés, Ivanildo. Irmã Liliane e família agradece a Deus por mais um ano de vida de Júlia. Irmãos Martas e Ramatiz pede oração em seu favor de Guaratinguetá. Irmão Estevão pede oração em seu favor lá de Rio Comprido, São Paulo. Irmão Denis pede oração em seu favor e por sua família lá de Itajuba. E os irmão Josias agradece a Deus por um livramento. Irmão Armindo Castro pede oração em seu favor e pela sua família por uma porta de emprego. Irmã Joana Dark pede oração em seu favor pela sua saúde, sua família lá de Olinda. E também oração por Eminadab de Olinda. Irmã Maria da Conceição pede em favor de Miguel, seu tio que está internado. E todas lá na Rússia, lá em Maceió, lá em Goiânia, em Diara, São Luís, Caeté, Lagoa Santa, em Minas, Londrina, João Pessoa, Boa Vista, Campina Grande, Nazarezinho, na Paraíba, Recife, Santo Antônio, Parnamirim, no Rio Grande do Norte, Porto Alegre, Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Morro Agudo, Ipecu Santos, Sumaré, São Paulo, Presidente Prudente, em São Paulo. Todos esses irmãos, vocês podem levantar suas mãos por eles agora. E quando você levanta sua mão e pede pelo seu irmão, Deus derrama bênção na sua vida também. Pai Todo-Poderoso, aqui está esse povo com as suas mãos levantadas. E eu sei, ó Deus, que aqui existem pessoas que têm feito de tudo, ó Deus, para estar perto do Senhor. E a minha oração, Pai, é que cada um se agarre mais contigo. Que ninguém perca a oportunidade de ser tocado e receber a bênção, ó Deus, especial que o Senhor tem para cada um. Ajuda essa igreja, ajuda esses irmãos, abençoa esses nomes colocados aqui, abençoa esses que têm nos assistido, nos acompanhado pela internet. Cada pai, cada mãe, cada filho, cada criança, cada idoso, cada pessoa aqui. Meu Deus, ser com cada um, Pai. Abençoa, resolve os problemas, entra nos lares, muda a situação, converte as famílias, converte os filhos, converte os maridos, as esposas. Meu Deus, cura os enfermos, Pai. Eu creio que Tu és o grande solucionador de problemas. Entregamos nossas vidas em Tuas mãos. Pedimos o Teu auxílio, pedimos a Tua ajuda, pedimos a Tua mão protetora sobre nós. A semana que está apenas começando, colocamos diante de Ti e pedimos: guia os nossos passos. Nos dá entendimento, nos dá sabedoria para entrar e para sair. Nos dá livramento, proteção, guarda, Deus. Toma o controle de tudo, Senhor. Ajuda os cultos que se seguirão em todos os lugares, nessas regiões. Abençoa essa igreja. Cada um aqui, ó Deus, possa voltar levando consigo a sua bênção. Do nome do Senhor Jesus. Foi maravilhoso estar contigo esta manhã. Foi maravilhoso te louvar. Foi maravilhoso dar amém, glória a Deus. Porque aqui não tem adorador mental. Aqui tem adorador de coração. Verdadeiros adoradores que te adoram em espírito e em verdade. Aleluia. Glória a Deus. Muito obrigado por tudo, ó Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vós, agora e sempre. Amém. Antes de vocês saírem, só um recado que era para me ter falado no início. O irmão disse: não esqueça, e eu esqueci. Irmão Raimundo Honorato está precisando de 3 doadores de sangue, lá no Hospital Laureando.
Então é assim, ó. Se você for pensar, acho que alguém já foi, é só 3. Aí não vai ninguém. Então vai. Se chegar nos 3, tudo bem, mas vai lá, porque a pessoa fala, eu não vou dar meu nome não, que com certeza essa igreja com mais de 500 pessoas não vai aparecer 3. Aí um fica confiando no outro, não apareceu ninguém. 3 doadores de sangue para o nosso irmão. Vocês falam aí com os diáconos lá aí na portaria. Vire para o seu irmão e para a sua irmã e diga para ele, olha, Deus resolve seus problemas, viu? Deus cuida de você. Deus é maravilhoso. Deus os abençoe. Deus os guarde pelo seu poder. No nome do Senhor Jesus Cristo. Até o próximo culto, se o Senhor nos permitir. Deus os abençoe. Deus te abençoe. Aleluia. Foi maravilhoso estar aqui, não foi? Deus abençoe, irmão Marcos. Estamos comunicando que haverá uma reunião da Fé Perfeita amanhã, às 19h30. Reunião com os membros da Fé Perfeita. Dê um mi maior, por favor. Aleluia. Louvado seja Deus. Quanto tempo esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é meu dia. Jesus está aqui. Quanto tempo esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje, às 6h teremos culto. Venham adorar o Senhor. Aleluia. Move as águas, Senhor. Move as águas. Vou mergulhar, vou restaurar a minha vida. Move as águas, Senhor. Move as águas. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Vou mergulhar, me libertar. Sim, move as águas. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Aleluia. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da intercessão. Vou levar meus problemas a Deus, entregar meus problemas a Deus, abençoar minha família